Fala pessoal, beleza? Mais uma vez sejam bem-vindos aqui comigo, o professor Mardel aqui de informática, trazendo para vocês toda a expertise, todas as dicas e as aulas e tudo que você possa imaginar em informática para concurso público. E nesse caso especificamente, nós vamos falar aqui de um assunto muito interessante. Você que vai fazer Polícia Militar de Sergipe, você fica esperto, muito quei, porque essa dica é top, velho. E ela serve para várias questões de prova, questões relacionadas a hardware, questões relacionadas a sistema operacional e a questões sobre internet. Então, meu amigo, cola comigo aqui, dá mole não. Entra em contato com a gente, cola comigo no meu Instagram, professor Mardel Dias, e é claro, velho, você quer se tornar um monstro nos concursos públicos? Cara, é com essa galera violenta que você tem que colar, a galera do Monster Concurso. E aí acompanha o pessoal lá, mano, monster.concursos, e você vai ficar muito bem servido, beleza? Bom, bora pra parada? Cara, é o seguinte, como eu disse, essa parte de informática, esse conteúdo que eu vou passar para vocês, essa dica suprema, velho, é o seguinte, mano. Essa dica, ela vale para várias questões, como eu falei. Então, presta bem atenção, porque ela é um conceito até de boa de entender, mas você tem que colocar em prática, entendeu? Fazer uns exercíciozinhos aí que é de boa, mano, de boa. Então, olha aqui comigo. Seguinte, então, mais uma vez, professor Mardel diz para você procurar me achar no Instagram, dicas, bate-papo, trocar uma ideia, tirar dúvida, etc. E o monster.concurso para você ficar ligado nessa galera que é a mais foda de tudo. É, mano. Então é o seguinte, bora lá. Esse a gente chama de tabela de múltiplos, mas com o intuito de levar para você uma forma um pouco mais, vamos dizer, um tantinho de matemática que tem aqui? Porém a gente vê isso muito em questões, como eu disse, de hardware, sistema operacional e internet. Então, vamos fazer uma introdução na informática aqui para você sacar o que eu estou querendo dizer. Mano, é o seguinte, quando se trata de informática, deixar bem claro isso aqui, tudo no computador, ele trabalha com dispositivos e, vamos dizer, uma linguagem própria. Melhor dizendo, tudo que é eletrônico, qualquer coisa que é eletrônico, só trabalha com duas informações. Ou seja, ou a parada lá, né, ou a informação de uma lâmpada, computador, geladeira, televisão, qualquer coisa, velho, é elétrico, então vai ter duas combinações, duas informações. Ou a parada está ligada, ou a parada está desligada. Massa? O que pega, velho? Pega o seguinte, quando nós temos a introdução da informática, ou melhor, a introdução da eletrônica no modo geral, para que as coisas possam funcionar, a gente precisa, então, criar um modo de conversar com esses dispositivos de maneira a eles resolverem e produzirem aquilo que eles têm que fazer. Então, tipo, uma lâmpada tem que acender, certo? O computador vai ter uma função muito importante que é de processar dados. E esse processar dados vai incluir algumas tarefas, incluindo armazenamento, execução, controle de atividades, etc. Isso aí vai ficar para outra oportunidade. E aí, velho, o que pega? Para que a gente possa, então, criar uma linguagem que seja universal, nada mais é do que a própria matemática. A matemática, os números, é uma linguagem universal. Qualquer lugar do universo você vai compreender a matemática. Então, foi dado o seguinte, para todo ponto numa sequência de ligados, ou seja, numa sequência de valores que tiver energia ali, nós vamos adotar o seguinte, quando tiver energia, cada pontinho de energia, a gente vai considerar e adotar o número 1. Beleza? Quando tiver
a falta de energia, ou pontos sem energia desligados, a gente adota o número 0. Daí para frente, Xará, tudo que tiver em relação a zeros e uns, como foi traduzido para uma linguagem que agora sim pode ser calculada, pode ser trabalhada, pode ser conversada, agora a parada vai ficar mais tranquila. Então significa que tudo que tiver essa relação binária, beleza? Vai ser considerado como uma linguagem universal, uma linguagem máquina. Bom, então beleza. O negócio é o seguinte, cada zero e cada um e cada zero isolado, ele tem um nomezinho. Então, esse número 1 aqui, ó, esse número 1, esse número 0 isolado, é considerado, a gente chama de bit. Maravilha? E o que é um bit, Xará? Vamos digitar aqui para ficar bonito para você guardar aí no seu caderno. Velho, bit vai ser... Vou colocar aqui, só um momentinho. Então, bit vai ser a menor parte da informação que pode ser armazenada ou transferida. Trem, hein? Então, você que é esperto, olha aí. Então, um bit, então, vai ser a menor parte da informação que pode ser armazenada ou transferida, transmitida. Combinado? Então, cara, é a coisinha mais, entre aspas, insignificante que existe na informática, ou na informação, no caso digital. Beleza? Eu considero o bit é como se fosse um cromossomo da cadeia genética. Beleza? Que é o seguinte, um cromossomo isolado, ele não representa nada, não dá para você saber absolutamente nada a partir daquele ponto. Porém, é necessário que esse cromossomo ele esteja incluído dentro de uma cadeia genética, dentro da cadeia de DNA, para que a gente possa saber quais são, anota essa palavrinha, quais são, deixa aqui no cantinho, ó, as características de uma pessoa. Se ela é baixa, se ela é alta, se ela é magra, se ela é gorda, se ela é negra, se ela é branca, se ela é parda, se é mulher, se é homem. Então, através da cadeia genética, dentro da cadeia genética, a gente considera, então, através, se eu estiver errado, vocês me corrigem depois aí, dentro dos 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe, você, então, carrega as suas características, correto? Então, beleza. Na informática, você não precisa disso. Olha que legal, mano. É o seguinte, na informática, quando nós temos 8 desses bits, e detalhe, fiquem atentos, o símbolo relacionado à palavra bit é um Bzinho minúsculo. Bzinho já é minúsculo, né, Marda? Então, é um B minúsculo. Ou seja, 8 bits equivale a um, olha só que doido, caractere. A um caractere. Olha que legal. E o que é um caractere? Caractere, gente, são símbolos. São símbolos. E esses símbolos, eles podem ser alfabéticos, ou seja, letras que vão de A maiúsculo até Z maiúsculo, e A minúsculo até Z minúsculo. São caracteres. Também nós vamos ter símbolos numéricos. Que são os números que vão de 1 a 9. E símbolos especiais. Os especiais. Que são o quê? Especiais. Qualquer símbolo. Então, por exemplo, você vai ter aqui o arroba, né? O ponto, a barra, ponto de exclamação, tá?
esse símbolozinho aqui, que tem um nome específico, anota isso daí, importante. Esse símbolo vale a pena você entender. Esse cara, esse doidinho aqui, ele tem um nome e é chamado de cerquilha. Cerquilha, beleza? Então fica a dica aí, tá? Então, símbolos especiais, cifrão, beleza? Ponto de interrogação e por aí vai. Cada um é um caractere, é um símbolo. Então, você vai ter símbolos especiais, símbolos numéricos, alfabéticos, maiúsculos e minúsculos. Todos eles são caracteres. Maravilha. Então, olha que interessante. Cada caractere é composto por uma combinação binária. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo. Então, Xará, você vai ter aqui 8 bits que vai formar um caractere, sei lá, velho, tipo, vai ter uma letra, vai ser um número, não sei, beleza? Então, aqui você tem a formação, a criação de um caractere. Maravilha. Até aí de boa, né? Aí, velho, o que que pega? Lembra que eu falei com vocês? Lembra que eu falei com vocês que o computador, ele tem uma função especial que é de processamento de dados? Pois bem, dentro desse processamento de dados, nós vamos ter uma informação, ou melhor, uma característica extremamente importante. Então, além de execução, o próprio processamento da informação através da CPU, você vai ter no computador uma informação, ou melhor, uma função de promover o armazenamento. Então, presta atenção. Armazenamento é puxar aqui para baixo, ó. Armazenamento é uma unidade. Então, presta bem atenção no que eu vou colocar aqui, velho. Armazenamento é uma espécie de unidade, uma unidade de armazenamento. Maravilha? Então, acompanha comigo aqui o meu raciocínio. Quando esse caractere composto por 8 bits precisa ser guardado, armazenado, beleza? Porque até então, esse caractere aqui, ó, vamos supor que isso daqui ó, fosse alguma coisa, um símbolo qualquer, então arroba, beleza? Olha que arroba mais vagabundo, hein? Então, é um arroba. Continuou vagabundo? Bom, tá ótimo. Então, esse caractere, ele foi produzido, ele foi criado, ele foi processado. Maravilha. Então, você tem aqui a combinação de 8 bits. Agora, eu preciso colocar esse caractere guardado. Eu preciso armazenar esse caractere. Concorda? Para isso, eu preciso, então, de uma unidade de armazenamento, como eu disse, uma unidade e uma forma de guardar, ou seja, um dispositivo de armazenamento, um HD, DVD, pendrive, disquete, qualquer coisa. Combinado? Para isso, nós vamos ter, então, já que a gente tem uma unidade de velocidade, temos unidade de peso, né? Quilo, grama, unidade de distância, metro, centímetro, quilômetro, por que não uma unidade de armazenamento, ok? E essa unidade de armazenamento, ela é considerada, é chamada de byte. Byte. Ok? Então, um byte, ele é a capacidade, ele é uma unidade de armazenamento que tem como um símbolo um B maiúsculo, diferente do bit, que é um B minúsculo. Pois bem, então quando você tem essa combinação de 8 bits que formam um caractere, para que esse caractere seja guardado, armazenado, é necessário que ele ocupe um espaço de 1 byte. Olha que maravilha. Então, meio que no fritar dos ovos, você vai ter uma parada assim, que 8 bits equivale a 1 byte de um caractere armazenado. Maravilha? Toma cuidado. Por quê? A expressão byte, a palavra byte, ela significa armazenamento. É isso que significa o termo byte, armazenamento.
ok? Já teve prova de perguntar assim, literalmente, o termo byte significa, mano, letra A pro cara marcar feliz e errar igual um bobo. Conjunto de 8 bits. Velho, isso é dar tirar um baço no pé. Por quê? Conjunto de 8 bits é o que tem dentro de um byte. E a questão pede o quê? Qual o termo, o significado do termo, a palavra? Velho, significa armazenamento. Maravilha? Então, 8 bits forma, cria, executa, processa um caractere. E esse caractere precisa ser armazenado ocupando um espaço de 1 byte. Importante você saber disso. Combinado? Maravilha. Bom, e aí, cara, vamos para a parada aqui, ó. Então, olha só. Nesse sentido, então, que nós temos... Opa, aqui tá bom. Nesse sentido, então, nós vamos ter o que a gente considera como realmente essa tabela de múltiplos. Então, vamos com calma, devagar, para você pegar o time da parada aqui. Então, gente, tudo começa a partir de um conjunto de 8 bits, forma um caractere. Maravilha. Quando os doidinhos da informática estavam trocando uma ideia para poder, então, definir a quantidade desses bytes, etc., né? Um virou pro outro e falou assim, você estava tomando um gole num boteco, descontraidaço, né? Sem mulher nenhuma, já viu? Nego de TI, como é, gente? Tô zoando. Não sei por que minha mulher tá com... Enfim, aí, o que pega? Um doidinho virou pro outro e falou assim, irmão, é o seguinte, a gente tem que utilizar uma forma de guardar, de conter uma quantidade X de bytes e criar com isso uma espécie de unidade, né? Uma classificação. Ou seja, é a mesma coisa, eu tive o doidinho falando, eu tive uma ideia de criar uma classificação para os bytes da mesma maneira como a gente aprendeu matemática quando a gente era piquititinho. Velho, você aprendeu, tenho certeza, mano, que você aprendeu através do quadro de valor de lugar. O velho e bom QVL. Onde? Na minha época, a minha professora, a tia Márcia, saudosa tia Márcia, muito espirituosa. Bom, a tia Márcia chegava pra gente e falava assim, é o seguinte, vocês vão ter que trazer umas caixinhas de papelão, alguma coisa desse jeito, pintar essas caixinhas pra gente poder, então, brincar de números. E aí eu lembro muito bem que a tia Márcia, ela pediu pra gente levar 4 caixinhas. Levava 4 caixinhas. Aí levamos. O Mário foi lá, pegou as 4 caixinhas. Aí ela virou para professor, agora vocês vão pegar palitos de picolé. Ô, tia Márcia, nós vamos chupar picolé? Não, sua anta. Você vai trazer os palitinhos. Eu preciso de muitos palitinhos de picolé. Que bom, mamãe e papai vão me dar muitos palitinhos, vão me dar muitos picolés. Não, você não vai te dar. Só vai comprar os picolé, beleza? Os picolé. Os palitinhos de picolé. Para quê? Para que a gente possa, então, em cada quadradinho, em cada caixinha dessa, em primeiríssimo lugar, colorir e escrever que nessa caixinha são as caixinhas dos palitinhos das unidades. Enquanto que essa caixinha vai ser os palitinhos das dezenas. Enquanto que esse daqui das centenas. Enquanto que esse daqui é a caixinha dos milhares. Aí a tia Márcia virava para mim e falou assim, Mardo, é o seguinte, se eu colocar aqui, 10 palitinhos na unidade, é a mesma coisa que o que, meu filho? Aí eu virava assim, tia Márcia, é a mesma coisa que eu estudei, tia Márcia. Eu não sou anta, não. É um palitinho na dezena. Muito bem, Mardo. E se eu colocar 10 palitinhos na dezena, Mardo, dá a mesma coisa que o quê? Tia Márcia, tá falando comigo, xará. É um palitinho na centena. Isso aí, Mardo, parabéns, você melhorou, você era um jumento e agora você está aprendendo a contar. E aí, tio Mardo, e se eu colocar aqui 10 palitinhos na centena, Mardo? É a mesma coisa que o quê?
chamar, você está conversando com... É a mesma coisa, você está perguntando o quê? É a mesma coisa do centena, milhar e tudo mais. Nós vamos ter aqui um palitão no milhar, ou seja, a cada 10 coisas nós temos na nossa, no nosso desenvolvimento numérico contábil, nós temos sempre a utilização de 10 alguma coisa. Você sabe por quê? É porque nós temos 10 dedos das mãos. Os maias, se eu não me engano, trabalhava com uma base vigesimal, porque utilizava os dedos dos pés. Trem. Aqui também é cultura. Você então tem 10 coisas para criar uma certa unidade. Ou seja, a cada 10 unidades, 10 dezenas, etc., você cria uma outra. Maravilha? Bom, então a base de cálculo nossa é a base decimal. Maravilha, né? Porém, olha só que legal. Um doidinho virou e falou assim, então, a gente pode utilizar a mesma ideia, cara, a mesma metodologia de quando foi criada essas unidades. E aí um doidinho virou e falou assim, então já sei, cara, nós vamos fazer o seguinte, ao invés de ser de 10 em 10, vamos fazer assim? Vamos usar a mesma ideia, só que ao invés de ser de 10 em 10, encurtando o assunto, nós vamos fazer assim, vai ser de 1000 em 1000, beleza? Vai ser de 1000 em 1000. Então, a cada 1000 alguma coisa, vamos pegar aqui o byte como exemplo, beleza? A cada 1000 bytes nós temos uma outra unidade. Aí um doidinho virou e falou assim, irmão, beleza, cara, eu acho que dá certo, né? 1000, então, 1, 2, 3, a cada 1000 bytes nós temos, então, uma outra unidade. Maravilha? Maravilha. O cara que tava mais sóbrio, tá todo mundo doido, viu, já? O cara que tava mais sóbrio falou assim, mano, vocês estão tudo bêbados, vocês não estão enxergando é nada. Vocês não viram que 1000, o número 1000, ele não pode ser usado para isso que vocês estão querendo, que é criar uma forma de aglomerar bytes que são informações digitais, beleza? Voltados para o computador. E esse valor, ele por ser um valor nominal, ou seja, é um valor múltiplo de 10, 100, milhão e etc., esse número não é capaz de organizar de forma matemática todos os valores que o computador trabalha. Ó, cara, velho, não entendi bolufas que você falou. Mano, é o seguinte, o computador ele não trabalha com duas informações, 0 e 1. Ou seja, o computador, ele é um dispositivo, ele é um bichinho que trabalha apenas com a base binária, com base 2. A base de cálculo do computador é base binária. É a base de número 2, enquanto que a base decimal é 10. E os dois são incompatíveis. Por quê? Porque qualquer valor múltiplo de 10 não é um divisível por 2. Como não? Pega 1000 e divide por 2, que você vai ver. Aí, doidão, 1000 dividido por 2 vai dar 500. Aí. Só que continua dividindo, porque ele tem que ser divisível até o final, cara. 500 por 2 dá 250. Aí, ó, continua. E 250 por 2 dá 125. Ou seja, aqui o trem já deu confusão. Porque aí, a partir daí, a divisão ela vai ficar o quê? Quebrada, ela não vai ser exata. Sendo assim, entendível que esse número não é múltiplo de 2. Maravilha? Então um doidinho virou pro outro e falou assim, e agora, o que a gente faz? Irmão, é só fazer o seguinte, velho. Ao invés de dividir, a gente multiplica. Você não quer o valor, não é por 2? Então, você vai pegar o número 2 e vai multiplicar essa bagaça, filho, até 10 vezes. Ou seja, 2 elevado a 10 vai dar um número próximo do 1000, que será um número chamado 1024, que a gente considera como um número referencial. Deixa eu mudar aqui de corzinha. Então, a cada 1024, nós temos esse número chamado de número referencial, que a ideia é chegar próximo a 1000. Esse número, ele é baseado na base 2, ele é calculado na base 2,
a 10. Maravilha? Então, tudo, qualquer coisa que você faça na informática, faça utilizando dispositivos eletrônicos, a base é sempre 2. E para poder aglomerar, presta atenção, aglomerar valores em binário, valores que trabalham com a base 2, é a cada 1024. Ou seja, 1024, por exemplo, bytes vai ser uma outra unidade. Só que tem um detalhe, Xará. Esse número aqui, a gente não desperdiça ele, principalmente em prova. Porque o número 1000, ele é um número aproximado, é um número nominal. Em prova, é comum você ver alguma coisa, que você tem que fazer algum cálculo, fazer alguma coisinha, em aproximação. Então, às vezes, um enunciado, o cara vai te falar assim, sei lá, tipo assim, bom, eu estou fazendo um pendrive, por exemplo, é muito comum prova assim, ó, questão. Um pendrive de 16 gigas, ele, das opções abaixo, qual vai ser o volume máximo que esse pendrive consegue armazenar? Entendeu? E às vezes os valorizinhos das alternativas, todos eles estão em valores nominais. 1.000, 2.000, 5.000, entendeu? E nesse sentido, ele pede nominal. Ele vai te dar essa referência. Olha, eu quero saber o valor nominal. Eu quero saber o valor aproximado. E aí é que mora o perigo. Se numa questão de prova é pedido que ele quer o valor nominal, presta atenção. Imagina que você tem duas alternativas. Quero saber o valor nominal, não importa. Na letra A tá lá 1024 e na letra B tá 1000, beleza? O cara pediu valor nominal, aproximado. O que o cara quer, velho? Ele quer o valor calculado por 1000. Por mais que você possa fazer uma conta na hora lá e achar o valor real por 1024, cara, não é isso que ele está te pedindo. Ele está te pedindo o valor aproximado. Tá claro isso? Pois bem, então, nesse sentido, o que a gente precisa saber? Saber que existe uma tabela. E essa tabela, ela é extremamente importante para a gente poder fazer qualquer questão baseada nesse troço. Então, acompanha comigo aqui, ó. Presta bem atenção, que isso daqui é grande, é de grande importância. Então, gente, o que nós vamos ter? Eu vou pegar aqui o byte como exemplo, mas no próximo quadro eu vou colocar a relação de todas as unidades que o computador trabalha. Então eu vou pegar o byte como referência para a gente criar aqui um mnemônico para você lembrar para a prova e nunca mais esquecer na sua vida. Então vamos lá, devagarinho. Sabemos então que a cada 1000... Ô, diacho. Então, a cada 1024 bytes, ó, bytes, beleza? A cada 1024 bytes, nós vamos ter o quê? Uma outra unidade. E essa unidade, ela é, nesse caso, 1024 bytes equivale a 1 kilobyte. Maravilha? 1 kilobyte. E nessa vai. Da mesma coisa que o QVL. 1024 kilobytes é a mesma coisa que 1 megabytes. Beleza? 1 megabyte. Bom, 1000 e nessa vai, continua. E 24 megabytes equivale a 1, é toque, viu, gente? É 1 gigabyte. Ah, botão. Você sabia que a palavra giga não existe? É giga? Estranho, né? Mas, influencia alguma coisa? Não. 1024 gigabyte, nada a ver, né, velho? É só, e daí? Gigabyte equivale a 1 terabytes, beleza? A 1 tera. E 1024 teras, para a gente só completar o quadrinho aqui, ó, nós teremos 1 petabyte.
Maravilha? Beta. Ok? Então, essa que é a tabelinha. A ordem disso é que é importante. Você tá entendendo? Gente, aqui não é prova de matemática, mas é óbvio que você precisa saber uma conta ou outra e eu vou te dar uns macetes aqui, tá? É pra isso que serve essas dicas, porra. Vou te dar um canal, mano. Então, o mais importante é você guardar essa sequência que nunca vai mudar. Sempre é nesse sentido. Sempre é no sentido de byte, quilo, mega, giga e té. É sempre nesse sentido. Você tá entendendo? Então, gente, tem que saber exatamente essa ordem. Por quê? Se porventura, velho, você inverte essa ordem, se você atravessa, se você inverte essa ordem, pode ter certeza que você vai achar a resposta na hora da prova. É óbvio que você vai achar. E vai marcar e vai errar feliz. Então, a coisa mais importante você guardar é a ordem. Então, vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Se alguma das meninas que estiverem me assistindo chamar Kátia, entenda como um elogio, de boa mesmo, beleza? Mas você pode dizer o seguinte, você pode dizer que a bela Kátia é muito gostosa e tarada. Tarada. Tá doido, mano. Essa mulher zona aqui, rapaz, mora do meu lado, no número 1024. Beleza? Na verdade, morava no 302 quando eu morava no apartamento, mas aí depois eu me casei, enfim, esquece, para aí ela, né, chamava, enfim. Aí, olha só, não é nem saber. Aí, velho, o que que pega? Ai, Mardel, você é muito não sei o que, é muito pornográfico. Tá bom, meu filho. Então, você pode dizer o seguinte, como eu sou mineiro, você pode dizer que Burger King em Minas Gerais tem... Ridículo trem desse. Entenda uma coisa, eu quero que você compreenda o que eu quero te passar. Mano, eu tô cagando se você vai colocar que é a Kátia, que é o Kaká, que é o Kevin, coloca qualquer nome, filho. Se é Burger King, eu não tô nem aí pra isso. Eu não tô nem azul. A única coisa que eu quero é que você guarde essa sequência. E como eu sei que bobagem a gente pega no ar, é igual gonorreia, filho. O carnaval tá aí. Você vai, toma cuidado, é igual DST, você tem que tomar cuidado, que você pega fácil. Então, eu quero que você guarde essa informação nessa ordem. Não importa o que você vai guardar. Ai, e daí, mano, eu sei que você pode ser um puritano, quase que um anjo canônico. Mas na hora da prova, filho, se der branco, você vai lembrar dessa putaria e vai acertar. É isso que eu quero. Eu não tô nem aí se você acha isso pornográfico, acha isso indecente. Cara, velho, põe outro nome então, põe qualquer coisa. Cria o seu próprio mnemônico. Eu só sei que sempre, tem mais de 15 anos que eu dou aula, e eu sempre uso a Kátia como exemplo, e não falha. Eu tive um aluno que o cara só queria TRE, e ele passou no Piauí, TRE do Piauí, há muito tempo. O cara era uma negação de informática, ele fechava tudo, mas queria saber informática. Eu falei assim, mano, chuta tudo A, que tudo sei que você acerta. Ele, não quero, eu quero fazer. Tá bom. Um belo dia, ele foi fazer a prova do TRE no Piauí, caiu uma questão exatamente disso daqui, e o cara riu de orelha a orelha, lembrou da Kátia, guardou o ponto dele lá, está trabalhando no TRE, sossegado, de boaça, no Piauí, de frente para a praia, tranquilão, xará. Você tá entendendo? Me mandou uma caixa de vinho, que eu se você puder, né, tá ligado? Um vinho de preferência, um Montepulciano ou qualquer vinho da Sicília, ali no sul da Itália, gosto muito de vinho, é um presentinho que você pode agregar e você pode agradar seu professor de informática, que preza muito pela sua aprovação. Ganhei um vinho, xará. Então, você guarda isso e nunca mais esquece. Tá combinado? Então, entenda essa relação. Detalhe. Cara, é que nem o QVL, ou seja, você sempre, presta bem atenção nisso, você sempre, nesse caso, às vezes o cara quer saber, por exemplo,
olha, eu tenho um pendrive de 16 GB e eu quero saber até quanto, e aí o cara te dá lá valores, né? Por exemplo, qual que é o tamanho desse pendrive de 16 GB? 16 GB em kilobyte. Maravilha. Onde que está o quilo? O giga não está aqui, ó. Então presta atenção. Esquece o 16. Esquece o 16. 1 giga equivale a, nominalmente, beleza? A 1000, o quê? Megabytes. Maravilha. E 1000 megabytes, ele vai ter, que é a mesma coisa que 1 giga, contém o quê? 1 milhão de kilobytes. Beleza? Ou seja, 1 giga é a mesma coisa que 1000 megas, que é a mesma coisa que 1 milhão de no caso, byte, por exemplo. Beleza? Se for em byte, 1 bilhão. Então, tudo depende do ponto. Aí você vem aqui e simplesmente coloca o 16 na frente. Então, são 16, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? 16 milhões de kilobytes. Equivale a um pendrive de 16 GB. Então, você sempre vai fazer o quê? Multiplicar. Você, então, nunca divide. Nunca. Você só multiplica quando você está numa base diferente. Combinado? Então, pega isso daqui que é importante. Agora, o que também é importante você saber? É importante você saber isso daqui, ó. Que na informática nós utilizamos outras tabelas de múltiplos. Na verdade, não é nem tabela, mas outras unidades, tá? Outras unidades que o computador trabalha, não só o byte. Não só o byte. Porém, então vamos lá. Quais são as unidades que o computador vai trabalhar? Nós vamos ter aqui, então, a unidade de armazenamento. Beleza? Uma unidade de transferência. E uma unidade de frequência. Uma unidade de frequência. Vermelho aqui, ó. Frequência. Maravilha? Então, o que nós vamos ter? Nessa unidade de armazenamento, a unidade de armazenamento nós vimos, é chamada de byte, que tem como símbolo um B maiúsculo. Não é isso mesmo? Você tem como símbolo um B maiúsculo. Enquanto que na transferência, a unidade é em bit, que tem como símbolo um B minúsculo. E nessa unidade de frequência, é uma unidade chamada hertz. Hertz. E tem como o símbolozinho um HZ. Maravilha? E aí, gente, você segue a mesma ordem daquele byte que a gente brincou dos 1024. Se for uma unidade de armazenamento, a cada 1024 bytes, nós temos 1 kilobyte. Da mesma maneira que 1024 kilobytes equivale a 1 megabyte. Maravilha? Cara, e aí segue a ordem. Você tem aqui 1024 bits, equivale ao quê? A 1 kilobit. 1024 quilo... Opa, perdão aqui, ó. Aqui tá errado. 1024 kilobits equivale a 1 megabit. Beleza?
E na frequência, mesma coisa, 1024 Hz equivale a 1 kHz. 1024 kHz equivale a 1 MHz. Ou seja, a gente tem, então, o mesmo valor, porque trata-se de valores binários, o computador é binário, e por trabalhar com armazenamento, volume, você vai guardar, transferência, onde que eu vejo isso, Mardo? Toda vez que você, por exemplo, vai medir a taxa de transferência da sua internet. Beleza? Entre aspas, a velocidade da sua internet. Então, presta muita atenção. A internet, a gente vai ter aulas a respeito de internet, etc. Ela é sempre medida em bit por segundo, por dois motivos. Uma, o dispositivozinho que o cara instala para você poder conectar a internet, chamado modem, roteador, etc., ele não tem função de armazenamento. Então só pode ser o quê? Transferência. A ideia de transferir download e upload vem disso. Então é sempre em bit por segundo. E a frequência é quando a gente utiliza dispositivos elétricos dentro do computador. Então nós vamos ter barramentos, que é a velocidade, dos dispositivos dentro da máquina. O processador, por exemplo, o CPU, ele trabalha numa frequência. E é aí que você vai medir se o seu processador é rápido, se o seu processador é bom, beleza? Vai trabalhar, sei lá, você tem processador 2.4 GHz. Aí, ó, isso aí é a frequência que ele vai trabalhar na velocidade do barramento. Então, essas unidadezinhas é que é importante a gente guardar. Combinado? Maravilha? Bom, então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa dica, ela é assim, ó, da hora, porque você vai utilizar disso para várias informações, para vários tipos de matéria, conteúdo, como eu te falei, armazenamento, sistema operacional, pode cair questão a respeito disso, dispositivo de armazenamento, transferência, está relacionado à internet, então taxa de velocidade, quanto tempo que eu levo para fazer um download de um arquivo X a uma velocidade tal, isso tudo você precisa entender que está dentro disso. Qual que é a velocidade utilizada máxima no barramento X de uma memória, parará, pororô. Então, e aí vai estar ligada à frequência. Então, saber desse múltiplozinho, desses 1024, e lembrar que nominal é o valor aproximado, que se pedir em prova o cara quer exatamente isso, é importante. Legal? Tá aí, gente. Fica essa dica. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, entre em contato com a gente. Meu Instagram, @professor Mardel Dias, e com essa galera violenta aí, @monster.concurso, para você ficar afiado com a melhor equipe de concurso público. Valeu? Então tá aí. Forte abraço, muita paz, muita axé, muita luz na sua vida. E aí, galera? Fui!